senhores vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de agradecer, em nome da PLB Sindicato, a oportunidade que foi cedida por esta casa para fazermos alguns esclarecimentos em relação ao que vem acontecendo no nosso município, especialmente com os recursos que são específicos e diretamente da educação, que são os recursos do Fundeb. É público e notório tudo o que está acontecendo até que, dia 8, a Polícia Federal esteve aqui. Já havíamos enviado documento a esta casa, também pedindo providências em relação ao fato, e ocorre que dia 8 a justiça começou a ser feita. Não somos dignos de culpar A ou B. Estamos deixando a justiça fazer o trabalho dela. É a justiça que vai apontar quem são os verdadeiros culpados. E num dos nossos pedidos, nós solicitamos que, além de identificar os culpados e punir os culpados, nós solicitamos também que os recursos desviados não fiquem voando por aí, que eles sejam ressarcidos para a educação de Medeiros Neto. Afinal, é da educação. Nós prezamos por esse cuidado e nós esperamos que a justiça reconheça isso, finda todas as apurações, que o que não for, o que foi desviado, aliás, seja restituído aos cofres públicos, porque este dinheiro tem o destino certo, que é pagamento de professores e todos os servidores da educação. 60% de tudo que foi desviado foi tirado do nosso bolso, foi tirado do bolso dos professores. E todos sabem a dificuldade que nós temos todos os anos para recebermos nosso reajuste. No ano de 2013, só fazendo uma pequena retrospectiva, no ano de 2013, o governo federal deu um reajuste para nós de 8,32%, nós recebemos 7%. Já tivemos perca. No ano de 2014, foram 9%, nós recebemos apenas 7%. No ano de 2015, o governo deu 13,01% de reajuste. Com muita luta e o município alegando não ter recursos, nós só conseguimos 6%. Este ano de 2016, a partir de 1º de janeiro, o governo deu um reajuste, governo federal, deu um reajuste para os professores de 11,36%. Inclusive, o reajuste dos professores esse ano, ele foi até um pouco inferior ao salário mínimo, coisa que nos anos anteriores, ele sempre foi superior. Este ano, foram 0,30% inferior. Nós já reunimos com o Executivo este ano, e a resposta que nós tivemos é que não tem condição de nos dar reajuste. E eu digo que a categoria não aceitou cruzar os braços diante desta resposta. Já conversamos, o ano passado nós tentamos, depois de muitas reuniões, no mês de junho nós conseguimos o nosso reajuste. No mês de junho. E este ano, nós não podemos esperar para junho, porque pelo fato de ser ano eleitoral, o Executivo não pode dar nenhum reajuste a partir de 2 de abril. E é por isso, todos sabem que a educação do país vai parar nos dias 15, 16 e 17. Ou seja, amanhã, quarta e quinta, o país vai parar a educação. E nós, em Medeiros Neto, estamos aderindo a esta paralisação nacional. E não só pela nacional, mas principalmente porque nós temos motivos no âmbito municipal para fazer isso. Nós estamos com salas de aula superlotadas.
Nós estamos sem reajuste salarial. Isso precisa ser revisto. E o nosso pedido aqui é que esta casa e toda a sociedade medeiros-netense nos apoiem nesse sentido. Não mandem seus filhos para a escola. Nós precisamos reivindicar e lutar pelos nossos direitos, porque nada chega até nós de mão beijada. Algumas pessoas comentaram comigo: Eliene, vocês estão fazendo esse movimento em pleno ano eleitoral? É para tirar proveito político? Tem alguém aí que vai ser candidato? E o ano passado que nós fomos para as ruas? Não era ano eleitoral. E na nossa categoria, nós não temos em momento algum, o nosso movimento não tem cunho político partidário. A nossa política é sindical, a nossa política é de luta pelos nossos direitos. E nós precisamos do apoio desta casa. Amanhã estaremos nas portas das escolas. Creio que a grande maioria, se não todos, já ouviram o carro de som nosso circulando pela cidade hoje, informando a comunidade do acontecimento desses 3 dias. E amanhã já formalizamos documento para o Executivo, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Educação, para esta casa, da nossa paralisação a partir de amanhã. E o nosso pedido aqui é de apoio. Nós precisamos do apoio, não somente dos vereadores, mas de toda a sociedade medeiros-netense. Nosso reajuste era para ter sido dado desde 1º de janeiro, já está atrasado. Então, nossa reivindicação amanhã é justa e nossa movimentação será pacífica. Avisa a comunidade sobre o valor, né, já acumulado desses 3 meses. Irei falar. Nós temos aproximadamente professores efetivos entre 230, porque eu consegui pegar isso no TCM, visto que nós não conseguimos, a gente não tem acesso. Nós temos professores efetivos, aproximadamente 250, visto que alguns estão afastados pelo INSS e não aparecem, ou de licença, e não aparecem na folha. Mas só no mês de dezembro, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, só de recursos do Fundeb, entrou nada mais, nada menos que R$4.022.503,03. Todos têm acesso, isso é aberto. No site do FNDE, você vai entrar e vai verificar. Obviamente, esses 4 milhões não são para pagar professores. Deste total de 4 milhões, nestes 3 meses, e diga-se de passagem, não tinha ninguém contratado. A educação não funciona, final de dezembro, não tem aula em janeiro e não tem aula em fevereiro. Os contratados começaram a trabalhar agora a partir de março. Então, destes 4 milhões, tem R$2.413.501 destinados exclusivamente para o pagamento de professores. Então, nós não podemos aceitar de braços cruzados o Executivo dizer que não tem condição de nos dar reajuste. Senhora Eliane, pois não. Gostaria de fazer uma pergunta. Desses 250 professores aproximadamente, a senhora teria como passar para nós quanto é pago a esse total desses professores? Infelizmente, o departamento pessoal não nos fornece, mas é possível, porque tem uma folha específica dos efetivos e uma folha específica dos contratados. É separadamente. Certo. É separada. Quem tiver acesso, vocês têm acesso a isso, nós não. Nós temos via judicial, já pedimos via judicial, mas o juiz não despachou. Mas vocês, enquanto fiscalizadores, você vai conseguir, pedindo a folha de pagamento aqui de janeiro a fevereiro, facilmente você vai conseguir. Isso já foi solicitado essa casa por várias e várias vezes e nunca chegou. Se os vereadores estão pedindo e não estão recebendo, imagine nós do sindicato. É muito complicado. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Nós sabemos o que aconteceu aí e eu sou um dos vereadores que vem à frente, questionando, perguntando sempre por quê.
gostaria de saber o que a PLB fez para instruir essa classe de professores em relação a essas demais vantagens. Eu queria saber se realmente a PLB fez alguma reunião com os professores, porque esse fato que está ocorrendo agora, mas já foi de 1 ano, 2 anos, ou pode até ter sido mais. Se a PLB reuniu com a classe dos professores e falou: gente, o dinheiro é nosso, o dinheiro não é da administração pública. A categoria pode responder para você, vereador. Porque eu não tenho notícia que a PLB reuniu justamente com a secretária, entendeu? Com a ex-secretária. Eu estou falando isso, que nunca chegou nada no meu ouvido. Olha, certamente as informações que estão chegando aos ouvidos do vereador não são verídicas. Entendeu? A categoria é testemunha. Entendeu? Inclusive, vereador, nós não temos como identificar todos os professores envolvidos. Verdade. Mas os professores que nos procuraram, dizendo ser vítima do que aconteceu, nós colocamos à disposição o advogado da PLB para quaisquer assuntos referentes ao fato. E destes que nos procuraram inicialmente, e nós disponibilizamos o advogado, somente um até agora procurou o advogado da PLB. Então, os professores envolvidos, eles não podem dizer que a PLB não deu apoio nenhum. Sabemos que muitos foram vítimas, mas nós disponibilizamos. Não sabemos quais os professores, todos, nós não sabemos. Mas quem se prontificou e nos procurou, eu fui vítima, nós colocamos o nosso advogado à disposição. Inclusive, semana passada, o nosso advogado atendeu uma dessas pessoas e orientou o que ela tem que ser feita. E o que a PLB fez em relação a essas pessoas que foram demitidas, foram pressionadas, foram coagidas, porque todas essas pessoas, mesmo elas sendo contratadas ou concursadas, claro, elas são professores. São professores e são filiadas ao sindicato da PLB. Eu quero saber qual é a atitude da PLB. Inclusive, nós queremos deixar bem claro cargos de confiança que foi tirado, foi imposto, e já havia bem antes desse governo pessoas desses cargos. Eu quero saber o que a PLB está pegando no governo aí, o que ela está fazendo. Ô Laurentino, senhor vereador, desculpa. Senhor vereador, como eu disse, todos os professores, nós prontificamos o nosso advogado para todos os professores envolvidos. Inclusive, eu quero deixar claro aqui para toda a sociedade, inclusive para os vereadores, que infelizmente, o executivo está usando o nome da PLB, dizendo que foi a PLB que mandou tirar o diretor tal. Foi a PLB que exigiu que tirasse. Muito pelo contrário. Nós respeitamos os nossos colegas, queremos justiça? Sim, queremos. Mas em momento, quem é a PLB para indicar quem é o diretor, para colocar diretor ou tirar diretor? A PLB não tem poder nenhum para isso. Nós temos poder para denunciar. E uma das denúncias que nós levamos ao executivo foi colocar o pessoal para trabalhar. Porque não é justo, senhor vereador, ter mais de 30 servidores, 20 servidores da educação em casa, recebendo salários sem trabalhar, e os professores nessa sala, no calor desse, com 40 alunos dando aula, e quem está em casa recebendo o mesmo salário. Nós pedimos providências ao executivo nesse sentido. E digo e repito, o nosso advogado está à disposição e eles sabem disso. Agora, quanto ao executivo estar usando o nome da PLB, dizendo que foi um pedido da PLB, e eu gostaria que se vocês observarem a entrevista que foi dada, as entrevistas que foram dadas, usam o nome da PLB. E eu venho de público desmentir que não é verdade o que foi dito nas entrevistas. Nosso dever é lutar pelos direitos dos trabalhadores em educação. E repito, nosso advogado está à disposição. Nós não conseguimos identificar, só o Ministério Público Federal é que sabe, quais são os professores envolvidos. Mas a partir do momento que o professor envolvido se sentir vítima do que aconteceu, nosso advogado está à disposição. Professora Eliane, a gente sabe
que em cima desses 4 milhões e 22 mil, ainda vem 25% do FPM e a contrapartida do município. Do ICMS, que é de responsabilidade do município. E olha que nós só estamos calculando, senhor vereador... Esses dados a senhora não tem não, né? Não, porque a gente não tem acesso. Porque se nós tivéssemos acesso a esses valores, nós faríamos o cálculo. A somatória, né? A somatória. Como o único acesso que nós temos é do FNDE, nós conseguimos vamos trabalhar puxar. para essa semana até o término dessa paralisação para ver se a gente consegue isso e passar para vocês. Não, o nosso objetivo e o nosso desejo é que o Executivo nos escute amanhã. Nós já deixamos a proposta, a categoria, diante de tantas perdas salariais, a categoria, decidido em Assembleia, não abre mão dos 11,36%. Tem recursos suficientes para pagar os professores. Ah, mas tem muitos contratados. Nós temos que trabalhar com os efetivos. Até porque, hoje, a educação de Medeiros Neto, e se os senhores vereadores fizerem uma fiscalização bem profunda, a educação de Medeiros Neto hoje está funcionando com mais de 70% de contratados. Tem escola, se você chegar, não tem um professor efetivo, todos os professores contratados. Onde estão os professores efetivos? Aí, desta forma, realmente não vai ter. Nós temos que trabalhar a nossa luta, nada contra os contratados. O concurso está vindo aí. Esperamos que seja um concurso sério, que desta vez prevaleça, é a nossa torcida. E os contratados vão fazer o concurso e eles serão aprovados. As vagas serão ocupadas. Agora, o número excessivo de contratados em Medeiros Neto é absurdo. Senhora presidente, todos nós acompanhamos esse disse, não disse, de concurso e tal, mas eu quero aqui me referir à PLB. A senhora acha que esse governo que está aí tem realmente condição de aplicar um concurso público em Medeiros Neto, aonde irá respeitar o direito e a capacidade de cada um? A senhora acha que tem condição, senhora presidente? Diante desse mar de lama que está em Medeiros Neto. Senhor vereador, nós não podemos, eu particularmente, não faço nenhum julgamento. E eu quero fazer uma crítica construtiva. Estive participando da licitação. Confesso que fiquei envergonhada quando o advogado lá no departamento pessoal leu para a gente a relação de todos os convidados para participarem da licitação, para presenciarem a licitação da empresa que faria o concurso. Senhora presidente? A licitação da empresa que faria o concurso. Veja bem, há uns 90 dias antes, foi dito pelo jovem humilde Dagoberto, antes da licitação, quem era a empresa que ia ganhar. E o que aconteceu? A dita empresa ganhou, indicada, segundo comentários, pelo assessor jurídico Osmário, que faz parte, tá, disso que chama de prefeito aí. Eu tirar conclusões precipitadas, eu não tiro. O que a gente torce, o que a gente espera, enquanto cidadãos medeiros-netenses, é que o Executivo preze pela legalidade desse concurso. Porque chega do povo decepcionar com prefeitos que tentam fazer concurso e não concluem. Eu acho que desta vez não posso fazer nenhum julgamento. Estive fazendo uma pesquisa em relação à empresa. Foi a empresa que realizou concursos em vários municípios, inclusive o último concurso, pelo menos daqui perto, que foi realizado foi Vereda. Estive conversando com algumas pessoas lá, porque me disseram para a gente assim, não, essa empresa aí só entra quem eles querem. Nós não podemos, eu não posso dizer se isso é verdade ou não. Eu não tenho condição de dizer isso. O que eu tenho que tentar fazer é acreditar que as coisas acontecem corretamente no nosso município. Ainda que seja difícil. Senhor presidente, diante desse mar de lama que se encontra Medeiros Neto, a gente ouve a boca miúda que esse concurso precisa acontecer porque a senhora Graça, a malvada Graça, vai me passar no concurso.
Então eu te pergunto, a gente escuta diante isso de também. tais comentários, podemos acreditar que tem condição de fazer um concurso público com responsabilidade e respeitando a capacidade de cada um que está concorrendo? Eu acredito que não. Agora, no dia da licitação, nós fizemos este questionamento. No dia da licitação, nós fizemos este questionamento, senhor vereador, para o dono da empresa. E ele nos disse, professora, nossa empresa está aberta para qualquer fiscalização, não só da senhora, como de qualquer pessoa. Então eu convoco os senhores vereadores a nos auxiliarem nessa fiscalização. A PLB pode me informar qual é o nome da nova secretária ou da secretária de Educação, que amanhã vocês vão ter que ter um canal para fazer uma negociação entre o prefeito e um secretário de Educação ou a secretária, ninguém sabe ainda? Não, que eu saiba, não tem. Mas, senhor vereador, nós não podemos cruzar os braços, perder tempo com o nosso reajuste, porque não tem secretário de Educação. Se nós não pressionarmos, vai ficar até final do ano sem secretário de Educação. Então, nossa pressão vai começar a partir de amanhã. Nossa reivindicação começará a partir de amanhã. E nós contamos com o apoio desta casa, no sentido de nos compreender o porquê que nós estamos nesta luta. A nossa luta é justa, a nossa paralisação é legal. Gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do presidente da casa. Agradecer aos ouvintes, aos professores que vieram aqui nos apoiar e convidar a todos para amanhã, a partir das 8h30 da manhã, estaremos reunidos aqui na prefeitura. A intenção é a diretoria entrar para negociar e os demais professores nos apoiarem da parte de fora, porque não haverá aula. Vai ter um lugar para poder se encontrar? Como é que é? Nós marcamos com toda a categoria na pracinha da prefeitura. Ótimo. Será lá. Muito. A pressão é muito grande. Infelizmente, nós vamos logo cedo para as escolas para pedir os alunos para retornarem, porque a pressão é muito grande sobre os professores, principalmente os professores contratados. Então, nosso movimento vai ser, infelizmente, vai ter que ser desta forma, porque o ano passado não foi fracassado porque nós tivemos garra para continuar. Mas este ano nós vamos para a porta das escolas e nós vamos fazer igual os bancários. O bancário chega logo cedo e não deixa os outros entrarem. E o professor tem que aprender a lutar pelos seus direitos. Infelizmente, nós vamos ter que usar deste artifício para que as crianças não vão para a escola e os professores não deem aula amanhã e venham para o nosso movimento. Mas, senhora presidente, nesse município, quem está na condição de ser mandado embora não é os contratados, não. É essa corte da prefeitura aí, viu? Mas a pressão, infelizmente, é sobre os coitados. É uma pena. Tanto que nós compreendemos a situação dos contratados. Tem contratado que pergunta, eu não posso parar. Eu compreendo a sua situação, porque a pressão é muito forte sobre eles. Pois não. Isso. Eu não vou falar por mim, eu vou falar pela entrevista. Quem não viu, observe a entrevista do secretário de administração. Ele deixa claro na entrevista de que há indícios de que isso vinha acontecendo. Estou falando da entrevista que todos tiveram acesso. A entrevista do secretário de Educação, ele afirma, secretário de Administração, perdão, ele diz na entrevista dele que há indícios de que esses desvios vinham de anos anteriores. Okay? Não posso confirmar nada, estou apenas relatando o que foi ouvido, que foi visto na entrevista. Senhora presidente? Pois não. Só uma pergunta, por gentileza. Vocês viram, no ano passado teve uma dessa, não teve? Inclusive, paralisação. Que eu estive presente. Isso. No caso. Isso. Vai sair do mesmo lugar ou vocês vão já se encontrar na da prefeitura? Para as escolas, nós não vamos fazer passeata. Nós vamos, por quê? Nós vamos para as escolas.
Terminou o movimento das escolas, vem 8h30 da manhã, todo mundo para a prefeitura. Okay. É a nossa programação, tá? Inclusive, uma das pautas da nossa reivindicação do nosso movimento é pela moralização do nosso município e nós prezamos por isso. Muito obrigada a todos. Pois não. Aí, o que acontece, senhora vereadora? Como o contratado, ele é pressionado, aí a gente vai para as portas das escolas para impedir que os alunos entrem. Senhora Liana, a Câmara dos Vereadores agradece pelo uso da palavra e nos colocamos sempre à disposição dos alunos. Só a última pergunta, porque é a oportunidade. Senhora Presidente, gostaria de saber da senhora o que a PLB pode fazer no quesito aonde estão obrigando pais a comprar uniforme e aonde a gente sabe que quando a escola é pública é de fato e de direito. Se a senhora puder me responder essa pergunta, eu vou ficar muito grato. O que a PLB pode fazer? Para acabar com essa cobrança dos diretores em cima de alunos, sabendo nós que não é porque os diretores querem, porque são obrigados a fazer isso. Ok. O que a PLB pode fazer? Nós vamos consultar o nosso jurídico e saber se a PLB, enquanto representante dos professores, pode fazer algum tipo de intervenção. Não tenho conhecimento legal, jurídico em relação a esse procedimento, mas posso estar consultando o nosso advogado para saber que orientação ou que informação ele pode nos passar. Eu agradeço. Eu só estou querendo fazer valer o direito do cidadão, do aluno, claro. Que a gente sabe que quando a escola é pública, ela tem que ser de fato e de direito. Nem todos têm condição, tá né, de comprar. Ok. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhor presidente. Eu agradeço.